O Museu de Astronomia e Ciências Afins foi criado em 1985, com a missão de ampliar o acesso da sociedade ao conhecimento científico e tecnológico, por meio da pesquisa, preservação de acervos e divulgação da atividade científica brasileira. A Moema, que é uma das pesquisadoras do MAST, falou sobre o seu trabalho e a relação dele com o território nacional. Meu trabalho tem a ver com a formação do território brasileiro e como a ciência, especificamente a astronomia, ajudou a configurar esse território. Porque o brasileiro ele tem um sentimento assim, de muito amor e orgulho do tamanho continental do Brasil. E muitas vezes a gente não sabe que para a gente chegar a esse formato, muito conhecimento de ciência e aplicação dessa ciência desde o século XIX foi importante. Situado em São Cristóvão, na zona norte do Rio, o campus tem aproximadamente 44 mil metros quadrados e abriga um patrimônio arquitetônico formado por 16 edificações da década de 1920. O local foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC, ainda na década de 1980. Este foi o local escolhido pelo então diretor do Observatório Nacional para instalar este observatório, porque, dentre as condições necessárias para o funcionamento do observatório, havia a necessidade de que as nações, ao chegar de navio, vissem este observatório. Além do prédio sede do museu, o conjunto é composto pelos pavilhões de observação astronômica, com suas cúpulas e instrumentos científicos. Aqui dentro, através da centenária luneta equatorial de 21 centímetros, é possível observar os astros tal como faziam os antigos astrônomos do Observatório Nacional no século passado. A cúpula de observação 21, ela tem esse nome porque abriga uma luneta que tem por característica uma abertura na sua entrada de luz, ou seja, na objetiva de 21 centímetros. Então, a luneta, você tem uma parte que entra, que capta a luz, que é como se fosse uma ampliação dos seus olhos, e toda essa luz você converge em um ponto que é chamada de ocular. E aqui você pode colocar o olho e observar o astro. No MAST funciona a Biblioteca Henrique Morise. Com uma área total de 1.200 metros quadrados, o local abriga boa parte da história da ciência no país. O José Benito coordena a área do MAST, que atua na preservação e conservação e disponibilização de arquivos históricos. Toda essa área aqui da chamada CODAR, Coordenação de Documentação e Arquivo, que recolhe acervos relevantes, principalmente arquivos pessoais de cientista para a memória da ciência brasileira, recolhe com apoio da família, a título de doação. A gente trata eles fisicamente, a gente tem um laboratório de conservação e restauro de documentos, os organiza arquivisticamente para permitir que qualquer pessoa da sociedade brasileira que tenha interesse nessas informações, em particular historiadores, mas não só eles, possa acessar essa documentação e encontrar as informações dali existentes. O conhecimento científico é cada vez mais necessário ao cidadão comum. Por isso, o setor de educação do MAST é tão importante, pois a pesquisa científica gera conhecimentos, tecnologias e inovações que beneficiam toda a sociedade. Eles ajudam a facilitar o acesso às informações científicas de forma a popularizar todo o processo. A educação científica promovida pelo MAST é indispensável para a divulgação da ciência de forma fácil e acessível para todos. A ciência ela é produto do trabalho de muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, e esse produto, esse processo, ele pode ser entendido por qualquer outra pessoa. É simples, olha, nenhuma pessoa pode propor uma coisa que não possa ser entendida por uma outra. E a questão, que às vezes se torna uma questão falsa,
eu não consigo entender a linguagem da ciência, mas essa é a questão. Nós somos uma instituição que a gente tenta trabalhar com a essência da ciência, sem usar os nomes complicados, sem usar os formalismos, porque existe uma compreensão que é básica, que está acima de equações, que está acima dos nomes científicos, né? Eu posso falar sobre qualquer assunto para uma criança. O MAST também abriga algumas exposições. A mostra Olhar o Céu, Medir a Terra revela a relação entre a ciência e a configuração territorial do Brasil, a partir dos instrumentos de medição do tempo e do espaço. Aqui o visitante explora os significados dos instrumentos científicos, assim como documentos, ideias e práticas da ciência. Já a Reserva Técnica abriga uma das coleções mais representativas da história da ciência e tecnologia no Brasil. São telescópios, relógios de precisão, instrumentos de meteorologia e diversos outros objetos disponíveis. São 4 salas mobiliadas com armários e vitrines originais do século XX, com itens de diversos países e também do Brasil. Venha visitar o MAST, ele é do povo brasileiro. O museu fica na Rua General Bruce, número 586. Para informações sobre os horários de funcionamento das instalações, acesse mast.br. A entrada é gratuita, hein? Um programão para toda a família.